Bom, continuando a nossa aula de drogas, eu vou começar a falar de algumas medicações mais usadas, e aí eu quero tranquilizar vocês da seguinte forma. Vai começar a vir agora um monte de nome de medicamento, e a tendência é o aluno começar a se desesperar, falar, meu Deus, eu não vou conseguir memorizar, vai ser tudo muito difícil, e aí esse nervoso, esse desespero atrapalha o seu estudo. Você já começa a criar uma barreira com a disciplina e achar que na prova vai cair tudo isso, enfim. Deixa eu explicar uma coisinha. Eu coloquei aqui as drogas mais usadas, tá? As mais comuns. Tem um universo de medicações, tem muito mais do que isso. Eu vou direcionar cada slide que eu for falar agora, que eu for falar de uma medicação, eu vou direcionar você daquilo que realmente vai ser importante você memorizar para minha prova, tá bom? Claro que se você memorizar tudo, isso é ótimo, mas eu não vou perguntar na prova para você quantos miligramas tem na ampola de dobutamina, nada disso. Eu vou deixar uma coisa mais simples para vocês, tá bom? O que é importante saber, como que você vai memorizar isso, como que você vai escrever isso no seu caderno. Outra coisa, fique tranquilo, porque ninguém sabe tudo. Então, nem a gente, quando sai da faculdade, a gente sai sabendo o nome de todos os medicamentos. Ninguém sabe o nome de todos os medicamentos. Então, a gente vai aprendendo isso com o tempo de profissão. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que trabalha na neurologia, no setor de neuro, já fazem 10 anos que ele trabalha na neuro. O cara sabe tudo de neuro já, tá? Já conhece os medicamentos mais comuns, os drenos, tudo. Se você pegar ele e botar ele para dar um plantãozinho na GO, ele não se lembra o que é uma ocitocina. Isso é normal. A gente vai adquirindo esse conhecimento com o tempo, certo? Bom, a primeira medicação que eu vou falar, então, é a dobutamina. Ela tem outros nomes, né? Os nomes comerciais aí, mas o que você vai encontrar mesmo, mais comumente a gente falando dentro do hospital, é dobutamina. Ou então dobuta. Ah, a paciente está com uma dobuta. Essa medicação, assim como a maioria das drogas vasoativas, tá? Ela é o quê? Qual que é o cuidado com ela? O paciente tem que estar monitorizado. Essa medicação tem que estar em bomba. A gente nunca faz ela na seringa, tá bom? Então tem que estar monitorizado, tem que estar em bomba, tem que estar preferencialmente com catéter central. O que você tem que saber da dobuta? Que ela é usada para insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ela aumenta a força de contração do coração. Então, a dobutamina, ela ajuda o coração a bater mais forte. Ela ajuda o coração a contrair. Então, se ela ajuda o coração a contrair, aonde que eu uso? Quando o paciente está com o coração fraquinho, que o coração não está batendo legal, que é na insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico. Então, o que você precisa saber desse slide? Que a dobutamina, ela aumenta a força de contração do coração e atua na insuficiência. Uma das atuações, né, uma das doenças que a gente pode usar é a insuficiência cardíaca, certo? É isso. Anotem aí. A próxima medicação, ela tem um nome muito parecido, que é a dopamina. Tem outros nomes, mas o mais comum que você vai ouvir aí no ambiente hospitalar é a dopamina, ou DOPA. Precisa saber isso daqui? 50, se você souber, ótimo. Mas o que eu quero que você saiba da dopamina para minha prova, né? O que você vai focar aqui nesse slide? Ela também aumenta a força de contração do coração e ela faz vasodilatação arterial, certo? Se ela faz vasodilatação arterial, o que acontece com a pressão? Então, a dopa, ela aumenta o trabalho do miocárdio, né? Ela ajuda o coração, o miocárdio,
a bater mais forte, tá bom? É isso que você precisa saber. Nomes semelhantes e atuação semelhante também, tá? Lembrando que a gente vai retomar esse assunto, fazer um apanhado desse assunto em sala de aula. Próxima droga. É uma pena, porque nesse slide, assim, eu preciso retomar e explicar para vocês o sistema de angina, e aí eu uso a lousa e tal, e aí aqui, assim, fica difícil, mas como a gente vai retomar essa aula presencial, eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nitroglicerina. Tridil é o nome comercial. Esses dois nomes vocês vão ouvir bastante dentro do hospital. A gente usa também muito esse nome aqui, tridil. Ah, coloca um tridil no paciente, tá? Na verdade, o tridil é o nome mais usado porque ele é um nome menor. É mais fácil de eu me comunicar. A enfermeira vai falar assim, vê a nitroglicerina do paciente, quantos ml tá? Não, fala, quanto tá o tridil? Eu já falo assim, tá bom? Então, o tridil, ele é vasodilatador. Se ele é vasodilatador, ele faz o que com a pressão? Derruba a pressão. Então, o tridil, eu uso, ele é um vasodilatador, desculpa, e ele é anti-anginoso. Vocês lembram o que é a angina? A angina é uma dor no peito causada pelo quê? Uma falta de oxigenação adequada no miocárdio. Então, o coração, o músculo do coração, ele começa a sofrer por falta de oxigênio adequadamente. E aí dói o peito, que é a dor precordial, né? Veja bem, eu tenho dois tipos de angina. A angina estável e a angina instável. O que é isso? Quando, não sei se, é por isso que agora eu gostaria da lousa. O coração, ele tem as coronárias. Vocês vão ter que relembrar agora um pouquinho da anatomia. As coronárias são os vasos sanguíneos que, quando você abre um livro de anatomia e você vê um coração, desenho de um coração, as coronárias são aqueles vasos que envolvem o coração e que ele parece raízes de árvore, assim, envolvendo o coração. Qual que é a função da coronária? Levar sangue oxigenado para o miocárdio. Então, quando o coração contrai, que ele joga o sangue arterial através da artéria aorta para oxigenar todo o corpo, o que acontece? O primeiro vaso sanguíneo que vai receber são as artérias coronárias, porque elas vão levar sangue oxigenado para o próprio coração, certo? Quando a coronária está obstruída, parcialmente, o que significa isso? Ela está meio entupidinha, mas continua passando um pouquinho de sangue oxigenado ali. Se aquele quantidade de sangue que está passando está sendo suficiente para mim, beleza. Agora, se eu dou uma corrida daqui e ali, se eu faço uma atividade intensa, meu coração dá uma acelerada, obviamente, a necessidade de oxigênio aumenta, né? A minha demanda, só que a oferta não tá legal, porque tá meio obstruído. Aí o oxigênio que tá chegando no coração não tá sendo suficiente, aí começa a doer. Aí eu paro, descanso e a dor passa. Se a dor passa ao repouso, isso se chama angina estável. Isso é assunto para outra aula. Agora, se a dor não passa com o repouso, ou pior, se eu estou deitada assistindo um filme e vem a dor, isso é angina instável. Quer dizer o seguinte, eu tô parada, meu coração tá batendo lá de boinha e começou a doer. A quantidade de oxigênio que está chegando no miocárdio não está sendo efetiva. Então, esse caso você tem que correr para o pronto-socorro, porque o paciente pode estar infartando, ele pode vir a infartar, tá bom? Então, a angina é essa dor no peito, por falta de uma oxigenação adequada no miocárdio. E aí, se eu coloco, por exemplo, um tridil nesse paciente, o que o tridil faz? Olha o que você tem que saber do tridil. Primeiro tópico, dilata as artérias coronárias. Então, veja bem,
O tridil, ele faz dilatação, tá? Só que ele não faz dilatação do todos os vasos do corpo inteiro. O tridil, ele é um vasodilatador específico. Ele vai agir na coronária, ele vai dilatar a coronária. E com isso, se a minha coronária estava meio entupida, o sangue não está chegando diretamente no coração, e aí que vai doer. Você põe o tridil, ele dilata a coronária, o fluxo sanguíneo passa e a dor melhora, tá bom? Nosso vídeo está chegando a 10 minutos, eu vou passar para o próximo vídeo, tá bom?